Glória a Deus, aleluia, aleluia, meus amados, minhas amadas. Estou aqui, mais uma terça-feira, para nós fazermos essa live. Eu peço pela misericórdia de Deus, porque estou tossindo muito. Se eu tossir um pouco, não reparem, né? Nós chegamos agora no momento da palavra, vamos fazer a nossa reflexão diária, falando ali de um assunto que, embora Paulo tenha escrevido ali no começo do cristianismo, as suas cartas, ele escreveu, só para os coríntios, ele escreveu 3 cartas, 2 está registrada, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, está registrada. Só que o modelo, as coisas que ele escrevia para aquelas igrejas, hoje cai como uma luva para nós. É a mesma coisa. A igreja continua com os mesmos acertos e erros. Mas nós estamos aqui para crescer através da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele tinha motivos de sobra de louvar pela igreja de Corinto. Desde 1 Coríntios, você entende disso, você que leu aí as 2 cartas, você sabe. Mas também ele tinha muito motivo de ficar tristes, enquanto tinha pessoas fazendo coisas desordenadas, muita gente fazendo coisa errada. Eu fico pensando, e hoje? Como é que é? Né? Como é que é hoje? Então, mas no capítulo 9, tem muita coisa boa que Paulo louva e agradece a Deus para a vida daqueles irmãos. E no capítulo 9, no primeiro versículo, ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrevermos. Quer dizer, não há necessidade de eu falar mais nada. É exatamente isso que vocês estão fazendo, gente. Vocês têm um coração bom, vocês estão ajudando a igreja, ajudando uns aos outros, ninguém está passando necessidade, um socorre aquele que está precisando de algum donativo, outro está precisando de oração, alguém vai lá e ora, outro está precisando de levar no hospital e não tem com que levar, não tem um carro, não tem um transporte, outro tem, vai e leva. Isso está ótimo, isso está maravilhoso entre vocês, é isso que Deus se agrada. Quanto a isso, eu não tenho nada que falar. Porque ele diz assim no 2, porque sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com que a Acaia, ela está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Está servindo de exemplo. Essa igreja, nesse quesito, não tem nem o que falar. Está servindo de exemplo, estimulou aquele pessoal da Acaia. Esse pessoal era uma caravana que estava vindo visitar eles. E Paulo, com a continuação, ele vai dizer, ele tem medo de encontrar vocês de uma outra maneira. Eu tenho muito medo que ele chegue aqui e encontre vocês diferentes. Se encontrasse vocês da maneira que vocês estão aí, com essa prontidão, ele chega a dizer, olha, eu por carta, eu sou uma pessoa, mas pessoalmente eu sou outra. Eu tenho medo de eu chegar lá, não encontrar vocês da maneira que devia, e eu, puxar mesmo na orelha de alguns. Graças a Deus, são poucos, são alguns. Ele vai falando isso, né? Ele vai dizendo, olha só, ele diz assim, ali no capítulo 10 agora, que é o texto que nós vamos ler, ali ele começa no versículo 1, Paulo apela para a mansidão que ele falou ali do capítulo 9. Apela que essa igreja viva aquilo que Paulo estava vendo eles viver. Mas que no momento estava uma bagunça, tinham saído da visão por causa de alguns. É bom que se diga, não era a igreja inteira. Hoje é a mesma coisa. Desde a liderança, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Tem alguns líderes bagunçando o ancoreto, alguns líderes tirando os irmãos da visão, pessoas que querem Deus, pessoas que querem buscar a Deus, pessoas temente a Deus, o coração bom, são comprados, entre aspas, enganados por certos líderes que usam da boa fé desses cristãos para arrancar até o último centavo, vendendo vassoura, gente, vendendo sal,
Se ele quiser sal, eu vou lá no Mossoró e trago uma carrada de sal e jogo na casa dele, vendendo sal, até galho de arruda, coisa que o Espiritismo faz para tirar o olhar. Tudo que o Espiritismo faz, eles dizem que é errado e muda para um sistema bom. Quer dizer, esse lado que vocês estão fazendo, sendo lá no terreiro, sendo em outro lugar, isso aí é demônio. Isso aí não dá para fazer. Se você quer fazer, venha fazer conosco, porque nós estamos com Deus. Errado, coisa errada. Ele estava querendo botar um tipo de coisa que não existia. Ele estava usando as armas do inimigo, ele estava usando contra a igreja. Aí Paulo continua no capítulo 10, no versículo 2, ele diz que não é para ter, não era para usar, ele tinha medo dele chegar lá e usar de uma exortação forte com eles, como eu falei, né? Queria usar uma exortação mais severa, porque a carta era uma coisa, e essa já era, foram 3 cartas que Paulo escreveu. Nós temos 2 cartas, mas tem uma que se perdeu, não escreveram, mas ele cita ela. Então, veja só, nessas 2 cartas, Paulo repreende a igreja, que tem muita coisa boa na igreja de Coríntios, mas tem muita coisa ruim, muita coisa mundana, porque eles estão usando com as armas erradas. Eles estão lutando com as armas erradas. E Paulo está ali para exortar, desde o líder até principalmente os líderes, até as ovelhas que estão chegando por último. Aí no versículo 3 ele vai dizer assim, olha, no versículo 3 ele vai dizer, olha só o que ele vai falar, sabe? Ele diz, porque andando na carne, o versículo 3, 4 e 5, nós vamos ler. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós somos obrigados a andar na carne. Nós estamos nesse corpo pecaminoso. Nós andamos na carne. Mas não é porque nós andamos na carne que vamos fazer o que a carne quer. Porque a vontade da carne é maligna. Ela só quer coisa contra o espírito. A carne, ela milita contra o espírito. Por sua vez, o espírito também não quer nada da carne. É contra ela. Então, nós temos que tomar uma decisão. Vamos tomar a decisão espiritual, que nós vamos ser vencedor. Mas para isso nós precisamos de arma. Para isso você precisa descobrir qual é a tua arma. Eu preciso descobrir qual é a minha arma. E ele vai e continua. Ele diz assim, que as armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eles usavam com armas carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o 5 ele diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha só. Na verdade, o que estava acontecendo ali era isso. Era o que estava acontecendo ali, era isso. Paulo, ele apela para a mansidão deles, do tempo lá do capítulo 9, que ele começou falando no capítulo 9. Né? Aí no versículo 3 ele entra. Né? Porque sabe o que acontecia? Com alguns, ele vai ter que usar uma palavra mais forte. No capítulo 9, ele está elogiando a maioria deles, está dizendo, olha, não tenho o que falar de vocês estão realmente convertidos, o coração de vocês é bom, vocês estão realmente, vamos dizer assim, vocês são nota 10. É assim que o cristão deve ser. Mas tem alguns de vocês que, se eu for aí, eu tenho medo que eu vá sair das estribeiras com essas pessoas, porque eu não sou tão bonzinho como vocês pensam por carta. Eu vou falar para valer. Se eu chegar e encontrar essa bagunça, lembra lá em 1 Coríntios capítulo 11, no dia da ceia, o que eles faziam? Chegava a ficar bêbado, né? Com alguns ele vai ter que usar, né? Que usar de palavras duras, né? Porque eles agiam na carne. E eles queriam colocar Paulo, assim como
todos os irmãos num só cesto, num balaio só. Queria colocar Paulo no mesmo cesto que eles. Aí Paulo fala, as armas da nossa milícia não é desse tipo. As armas da nossa milícia não são carnais. Você não pode usar a mesma moeda. Jesus chamou lá e perguntou, de quem é essa moeda? É de César. Então, a moeda de César, ela serve para pagar as coisas de César. A moeda de Deus é diferente. É para pagar as moedas de Deus, você não pode usar aquele mesmo peso. Aí, nesse caso, você tem um peso para as coisas de Deus que tem que abalar, que tem que levantar o peso das coisas do mal. Isso quer dizer, a palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem que ter mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. Isso quer dizer mais misericórdia. Alguém está falando mal de você no serviço, não use a mesma arma que ele, não. Não fica difamando ninguém, porque essa arma não é sua. Mas muita gente fica irritado, fica bravo, porque falaram mal dele, seja na igreja, seja na casa, seja os seus parentes. E os parentes, como fala? Principalmente se você se converteu. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus e anda nos caminhos do Senhor, mas a tua família não reconhece isso ainda, porque eles não têm entendimento dessa maneira. Então você não pode usar a mesma arma que ele está usando. Ele usa aquela porque ele não tem outra. Ele usa esse tipo de arma por falta de conhecimento, ele está se perdendo. Mas tem gente que quer usar a mesma. A pessoa difama, eu vou difamar ele também. Às vezes, não é que você está mentindo, às vezes aquela pessoa fez uma coisa errada. Mas é obrigado você jogar no ventilador? É obrigado você falar para o patrão dele? É obrigado você falar para o pastor dele? É obrigado você falar para o pai, para a mãe, para o namorado, para o marido, para o tio, para a tia? Não é obrigado. Por quê? Porque você vai destruir aquela pessoa. Então você está usando armas de destruir pessoas. E as armas que o apóstolo Paulo ele nos exorta a procurar esse tipo de armas para usar é para destruir fortalezas, destruir Satanás. Não tem nada que destrua uma arma poderosa no mal do diabo do que o perdão. Você já pensou? Quando alguém faz uma coisa ruim para você, o diabo faz isso para poder você ficar irado, para poder você ficar bravo, para levar você a pecar contra ele. Aí você chega e perdoa e continua amando aquela pessoa. O diabo fica irritado porque ele sabe que você quisesse, você tinha um monte de coisa para falar daquela pessoa. E o que é isso? Em vez dele falar, está dizendo eu te perdoo, eu te amo. Isso é a coisa que mais quebra o diabo. Isso chama-se desfazer as obras do diabo. As armas da nossa milícia fala de luta. Você não deve lutar com as mesmas armas que o teu inimigo está lutando. Se ele vem com ódio, vá para ele com amor. Se ele vem para você com acusação, vai para ele com misericórdia. Amém? Glória a Deus. Nós ficamos por aqui. Ficou meio grandinho o vídeo, mas tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Até o próximo vídeo, tá bom? Deus que abençoe a todos.